Irmãos amados, que Cristo Jesus se manifeste na sua vida em poder, bem como na vida de quantos mais invocam o seu nome. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:3, afirma que o evangelho do Reino dos Céus está encoberto para os que se perdem, mas nós não somos os que se perdem, somos. Assim, nosso assunto de hoje é sobre a nossa natureza espiritual tricotômica, de corpo, alma e espírito. O que é importante sabermos quanto ao fundamento da salvação, tal como de onde viemos e para onde iremos após a morte do corpo. Os termos corpo, alma e espírito estão presentes em toda a inteireza da Bíblia, mas vamos tomar aqui hoje a saudação do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, onde está escrito: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Assim sendo, meditaremos primeiramente sobre o nosso corpo carnal. Então, por um instante, peço que você se lembre de um momento desagradável em um determinado velório, onde você viu um corpo que não faltava órgão nenhum nele, mas ali estava, frio, inerte, pálido. Agora eu gostaria também que você imaginasse, tal como nas ressurreições, Deus soprando na narina daquele corpo inerte o sopro divino, e de repente o cadáver se levantasse. Pois foi assim a narrativa em que Deus fez um homem de terra, uma estátua semelhante àquelas esculturas que vemos nas praças públicas, só que é de terra. E depois soprou a sua narina e a escultura ganhou vida e se tornou alma vivente, cujo nome foi Adão. Em seguida, de sua costela fez sua mulher, Eva. À guisa de curiosidade, observamos que Deus não soprou nas narinas de Eva, pois ela já nasceu de uma alma vivente. E dali em diante, todos nós também passamos a nascer de outra alma vivente e de seu útero, onde o sopro da vida passou a se iniciar no momento em que a essência masculina fecunda o óvulo e se dá origem a mais um ser vivente. Observe também ainda que Adão foi feito todo de terra, isto é, tal como nós, pois nossa constituição não passa de água com polivitamínicos oriundos da terra e sais minerais, tal como cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio, enxofre, ferro, zinco, cobre, manganês, iodo, selênio, flúor e outros elementos constantes aí da tabela periódica. Por isso, morto o corpo e enterrado diretamente na terra, anos depois, se não se fossilizar, nada haverá ali senão terra outra vez. Tudo conforme está em Gênesis 3:19. Do pó vieste e para o pó voltarás. Quanto à nossa alma, essa é a amiga do corpo. E nela está a nossa mente, a nossa vontade, a nossa inteligência, as nossas emoções. Assim, a alma se manifesta no corpo com tamanha precisão que basta termos o menor aborrecimento no trabalho ou no casamento, que nosso semblante já mostra tristeza em nosso rosto. Grande exemplo disso está em Cristo Jesus, que, sendo Deus manifestado em forma de homem, disse em suas últimas horas, em Mateus 26:38, a minha vida está profundamente triste até a morte. E em Lucas 22:44, está registrado que Cristo Jesus suava gotas de sangue. Em contrapartida, se a alma tiver uma notícia boa, o rosto do corpo se ilumina, e se for algo engraçado, o corpo manifesta até gargalhadas. Mas, ao contrário, também acontece, isto é, o corpo
é que sensibiliza a alma. Então, se você, por exemplo, pisar em um prego, ou tiver uma cólica renal, a alma manifesta dores e tristeza tamanha, podendo até gemer e chorar. Mas essa dupla, corpo e alma, em si mesma, não nos assegura qualquer salvação. Pois conforme João 6:63, o Espírito é que vivifica, o corpo para nada aproveita. Também nos ditos 87 e 112 do Evangelho de Tomé, apócrifo, porque não foi juntado à Bíblia montada pelo catolicismo, Jesus disse: ai do corpo, que depende da alma, e ai da alma, que depende dos dois. Irmãos, sem conversão a Deus, o corpo, ao morrer, volta a ser terra novamente. Gênesis 3:19. E quanto ao espírito, este abandona o corpo e volta para Deus. Eclesiastes 12:7 e Salmos 146:4. Queridos, imagine um pequeno vaso onde você vai ali e semeia uma semente de couve ou de alface, que cresce e você se encanta olhando para aquilo. Mas nem imagina que aquela planta cresceu unicamente a partir de um complexo mineralógico, numa pequena porção de terra, mas que um dia, se você não comeu, né, aquela folhagem morre e dela sai a vida. Tudo nela seca e cai na terra, e com a terra volta a ser terra outra vez. Assim, o sopro da vida soprado na narina de Adão, que agora ocorre no útero humano, é o que mantém o corpo vivo até sua morte. Tal como o médico corta, retira tumores, gorduras e faz proezas cirúrgicas no corpo vivo. Sem a vida, todavia, o médico legista, por ser homem natural, e como tal não pode discernir das coisas espirituais, conforme está lá em 1 Coríntios 2,14, ele apenas escreve no atestado de óbito: morreu. Amados, a divisão de cada um de nós em 3 partes distintas está registrada em alguns versículos, como em Hebreus 4:12, onde é dito: a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, capaz de separar a alma do espírito e das juntas e medulas do corpo. Irmãos, não podemos terminar o nosso assunto sem falar do que mais importa, isto é, da salvação, e não da morte. Pois, conforme Cristo Jesus nos ensina em João 6:63, o Espírito é o que vivifica, e o corpo para nada aproveita. Assim, quando você consulta o índice da parte final da Bíblia, você vai ver a palavra Espírito escrita, ora com letra minúscula, se referindo ao Espírito humano, e ora com letra maiúscula, se referindo ao Espírito de Deus. Então, em nossa morte, o corpo fica aqui na terra enterrado, e o Espírito, que lhe dava vida, volta imediatamente para Deus, como ocorre com tudo que vive e morre. Então perguntamos: e o que ocorre com a nossa alma depois da morte do corpo? Aí ocorre o mais importante do nosso assunto de hoje. Pois se durante o nosso viver, em tempo aceitável, né, conforme está lá em Lucas 4:19, se nós não nos espiritualizamos e não nascemos de novo, dessa vez da água e do Espírito, o Espírito com letra maiúscula, né? Conforme está lá em João 3, de 5 a 6, então nosso Espírito com letra minúscula não se une ao Espírito de Deus com letra maiúscula, a fim de se formar a unidade, e se aperfeiçoar na unidade com Deus. Tudo conforme está lá em João 17:23, onde Cristo diz: Pai, tu em mim e eu neles, para que sejam aperfeiçoados na unidade.
né? Irmãos, quando nascemos de novo, deixamos de ser aquela mera criatura animal, que como vegetais, ao morrer, a vida volta para Deus, apenas como uma energia vital, mas nos transformamos em filhos de Deus, não nascidos da carne, mas da vontade de Deus, né? Conforme está lá em João 1,13. O que o apóstolo Paulo reforça, esclarece em Romanos 8, de 16 e 18, que o Espírito de Deus agindo sobre o nosso espírito testifica que somos agora filhos de Deus. Então, como filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com o próprio Cristo. Pois se com ele padecemos em santificação, então com ele também somos glorificados. Mas notem que se ao contrário ocorrer, isto é, mesmo que alguém tenha sido uma pessoa boazinha e justa em si mesma, seguindo suas próprias opiniões e algoritmos de vida, portanto, pensando que não precisa de Deus, então sua alma vai para o Hades, sentir a dor de haver ignorado a união com Deus, através de Cristo Jesus. Pois é em nossa alma onde está a nossa mente, vontade e emoção. E é nela onde nos individualizamos como pessoas diferenciadas para exercermos o nosso livre-arbítrio, com a opção de nos unificarmos com Deus ou não. Então, é na alma onde desfrutamos das alegrias e galardões pela adoção de Deus como nosso Pai. Ou, ao contrário, onde sofremos no Hades, comumente chamado de inferno, dores, choros e ranger de dentes. Queridos, resumindo, nosso corpo, alma e espírito, somos corpo, alma e espírito. E se tivermos um novo nascimento, conforme está lá em João 3, de 3 a 5, é porque cremos. Então, não inventamos julgamentos, pois nos tornamos filhos de Deus. E a nossa alma, através do nosso espírito, vai para a glória. Mas se não nascemos de novo, já houve uma prévia condenação, conforme está lá em João 3,18. Se gostaram, por favor, repassem. E até o nosso próximo vídeo. Louvado seja o nome do Senhor.